Você está em QAP? QAP é uma linguagem militar que diz quando acionado, pronto. Eu quero usar esse exemplo para falar sobre chamado, porque um soldado, ele vive dentro de um quartel, dentro de uma unidade, e ele fica ali à espera de um chamado. Durante essa semana eu postei alguns vídeos falando sobre identidade, propósito e vocação. E hoje, falando sobre chamado, é essa posição de QAP. É uma posição em que nós aguardamos simplesmente uma ordem, simplesmente um comando para ir e realizar uma missão. Antes disso, foi necessário falar sobre identidade, porque eu falei que um soldado, então se ele é um soldado, ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade. Ele sabe que ele tem um propósito. Qual é o seu propósito na vida? Que é defender a sua pátria, defender a sua guarnição, a sua equipe, a sua companhia, enfim. E ele sabe qual é a sua habilidade específica. Dentro de um quartel, eu quero continuar usando essa linguagem, dentro de um exército, as pessoas têm suas habilidades definidas, têm a sua especialidade. E cada um vai agir dentro da sua habilidade. Cada um vai fazer o seu papel, somando assim para um esforço comum. Então, o exemplo do soldado, ele é muito interessante porque ele tem uma identidade, ele sabe qual é o seu propósito e ele sabe quais são as suas habilidades, os seus dons e talentos. E ele fica ali dentro de uma guarnição, depois de passar por certo treinamento, aguardando simplesmente uma ordem, que pode vir por um comando de uma sirene, um alarme, dependendo da unidade que for, ou pode ser um corneteiro que vai dar um anúncio para uma missão específica. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi chamado para uma missão? Se você não foi chamado, você está pronto para ouvir o chamado? Você deve ter visto os vídeos que eu postei essa semana. Se você não viu, eu quero te encorajar a assistir os vídeos para entender um pouco sobre isso que nós estamos falando e também para estar por dentro de onde eu quero chegar com você. Como eu quero te ajudar a viver a sua identidade, o seu propósito, sua vocação e agora a cumprir o seu chamado. E quando eu falo de chamado, eu não estou falando de um chamado religioso, mas um chamado para cumprir o teu propósito. E ele pode ser em diversas áreas, diversas esferas da sociedade. De repente, é um chamado, você se preparou, você fez o seu preparo profissional. De repente, o teu chamado vai ser para abrir uma empresa, para começar um negócio. E lá nessa empresa, nesse negócio, você vai poder ajudar as pessoas, tanto com o serviço que você presta, ou o produto que você vende, que você entrega, quanto também para colaboradores que você pode ter nessa empresa e você vai estar abençoando essas pessoas. O teu chamado pode ser um chamado para um trabalho social, para um projeto social. Eu não sei qual é o teu chamado específico, mas eu quero te dizer que há um momento da vida em que nós precisamos ouvir esse chamado. Senão, a vida vai passar, o tempo vai passar, a voz vai estar falando com você, a corneta vai estar soando, e você vai ficar numa posição de quem não cumpre o seu chamado. Imagina, no exemplo que eu dei no começo desse vídeo, um soldado que foi treinado, que foi preparado para uma batalha. E a batalha está acontecendo no campo, no terreno de batalha, e esse soldado simplesmente não ouve que ele foi chamado para aquilo. Ele não atende uma convocação. A guerra vai passar sem que ele participe, sem que ele vença. Às vezes um soldado ele pode ficar distraído, e essa lição que nós aprendemos na caserna, né? Nós aprendemos dentro de um quartel, quem foi militar, quem serviu no exército sabe muito bem disso, que você não pode estar distraído com coisa alguma. Quando você está de serviço, quando você está preparado para uma missão, você deve ficar atento. E a Bíblia ela também vai falar sobre isso, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que nenhum soldado se envolve em negócios dessa terra, porque o seu prazer, o seu dever é satisfazer aquele que o arregimentou. E como um soldado nessa vida, às vezes as pessoas ficam distraídas.
pensando em tantas coisas que não são a sua missão, que não são o seu propósito. E quando vem o chamado, e eu quero trocar agora o nome dessa palavra, de chamado para oportunidade. Porque vem uma oportunidade e as pessoas deixam passar. Porque elas estavam distraídas com tantas coisas. Mas um soldado, ele tem uma missão. Por isso, fique atento, para prestar atenção, para ficar ligado quando vai soar a trombeta para você cumprir o teu chamado. Bom, sobre o chamado, a Bíblia é muito clara quando Deus ele convoca homens para missões específicas. Nós poderíamos decorrer aqui sobre vários homens da Bíblia, sobre vários heróis que cumpriram muito bem o seu chamado. Como, por exemplo, Moisés, que passou todo um tempo nesse processo de identidade, de descobrir o seu propósito de vida, teve todo o treinamento no Egito, teve treinamento no deserto, e em um determinado momento da sua vida, então, ele foi chamado para realizar uma grande obra, para libertar o povo da escravidão no Egito e levar o povo até a terra prometida. Bom, mas eu quero falar sobre você. Qual é o seu chamado? Bom, mas eu quero falar sobre você. Qual é o teu chamado? Se você não descobriu, eu quero que você me acompanhe nas redes sociais, eu quero que você continue acompanhando esses vídeos, porque eu vou te ajudar a descobrir o teu chamado. Eu vou te ajudar a estar pronto, como um soldado, para ouvir o chamado. E quero te dizer mais, quem sabe até a corneta do corneteiro, a voz já esteja te chamando, te convocando para uma missão, e você talvez não tenha ainda percebido. Como aqui atrás de mim tem esses navios, eu estou aqui à beira de um porto, e em um dado momento também se ouve sons onde os marinheiros, aqueles que vão para os mares, são convocados para embarcar e cumprir a sua missão. Esse exemplo que está aqui atrás de mim, quero te dizer que existe também um barco, existe um navio, existe uma frota esperando você para cumprir uma missão pelo mundo, para navegar nos mares da vida e realizar aquilo que você nasceu para fazer, para viver a sua melhor vida.